paz do Senhor, meus irmãos. O intuito desse acampamento é nos achegarmos a Deus e conhecer os irmãos, porque indo uma vez por semana na igreja, a gente tem imagens do irmão que a gente não sabe, a gente às vezes critica, né, sem conhecer. E aqui é um lugar legal, porque a gente vê que as pessoas são bem melhores do que a gente pensa que são. São prestativas, são inteligentes. Então, essa comunhão é como vivia a igreja primitiva. Eles perseveravam no partir do pão, em orações e na comunhão, né? E essa comunhão, quem já participou de acampamento sabe que ela é importante, porque um corpo unido, ele cresce. Um corpo desunido, ele não tem como crescer. Numa ocasião falaram que Jesus estava expulsando o demônio por poder de Beelzebul. Ele falou assim que uma família que briga entre si, ela acaba. Um exército que briga entre si, ele acaba. Uma igreja que entre as pessoas que congregam nela não se entende, ela acaba. Então essa união é só 4 dias. Deveria continuar assim, perpetuar, né, na igreja por muitos e muitos anos. Mas ela faz a gente ser renovado. Nós saímos diferente, se a gente quiser. Porque Deus só faz alguma coisa na nossa vida se a gente quiser. Eu fumei durante muito tempo e eu queria, entre aspas, parar de fumar, mas eu percebi que depois que eu entreguei minha vida para Jesus, só se eu quisesse de verdade ele podia fazer alguma coisa. Porque se eu não quisesse, sendo poderoso do jeito que ele é, ele poderia, pelo poder dele, só que ele não faz isso. Então, a gente tem que entregar nossa vida para o Senhor e ver o que está certo, o que está errado, mas ele só vai mudar alguma coisa na nossa vida se a gente permitir. Então vamos ficar em pé, vamos começar com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, te agradecemos, Senhor Deus, pelo café da manhã, te agradecemos, Senhor Deus, por todas as pessoas que aqui estão, as que estão por vir, que o Senhor guarde, Senhor Deus, a viagem delas, que nenhum mal aconteça, nenhum acidente, nada, Senhor, mas que o Senhor possa agora, Senhor Deus, estar guiando elas para cá. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar conduzindo este culto, que não seja, Senhor Deus, o pregador, mas o Senhor falando através da boca dele. E que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos para entender o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. O tema do nosso acampamento encontra-se em Lucas 9, capítulo 23. Diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aqui continuando, diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder ou destruir a si mesmo? Então, a Bíblia fala que para Deus uma alma vale muito mais do que um universo. Então, uma pessoa, um cara daqueles pior que existe lá, um estuprador, para Deus tem um valor muito grande. Se aquela vida se salva, Deus se alegra com isso. Então, eu ou qualquer outra pessoa do mundo tem o mesmo valor para Deus. Só que Ele não pode negar a sua palavra. Então, nem todos vão ser salvos, como diz a palavra, né? A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Vamos ficar de pé um pouquinho? Vira a guitarra, De pé, vamos ficar de pé. Isso, vamos ficar de pé. Gostaria que você levantasse o seu braço direito bem alto assim. Agora o esquerdo também. Isso, faz assim, ó, pro lado. Isso. Agora olha no teu irmão e fala assim: bom dia. Bom dia. Glória a Deus. É isso. E eu conto até 3. Já tá querendo fazer ginástica, né, pessoal? Aí, tá preparando o pessoal. Eu vou contar até 3.
que nós vamos dar glória a Deus, quebrar, sacudir, abalar, em nome do Senhor Jesus. Esteja ligado, porque coisas boas o Senhor tem para nós neste acampamento. Amém? 1, 2, 3. Vê se você consegue fazer com a sua mão assim, ó. Isso. Eu não tô ouvindo, tá meio roxinho. Consegue não? Se a gente lá consegue não. Acabou, né? Aí. Isso. Yeah, yeah, yeah. Sinta a presença de Deus. Yeah, yeah. Sinta isso. Yeah. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Qual o tema do nosso acampamento? Lucas 9, 23. Ele dizia a todos, a nós, hoje, porque a palavra de Deus não muda, ela é eterna. O mundo passará, mas as minhas palavras não vão me passar. Então nós vamos analisar esse texto e permita, meu irmão, o Espírito Santo ainda fala. Quando o nosso irmão falou que eu ia trazer a palavra já está com você. A palavra já está em você. A palavra é esta palavra que você deve ler, analisar, estudar. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é penetrante. E a palavra de Deus diz que é como uma espada que vai até a divisão da alma e do Espírito. Então o Espírito Santo quer falar com você quando você abre a palavra dele. Eu gosto muito de acampamento. Eu com 9 anos ou 10 anos, participando de um acampamento, aceitei a Cristo. Criança ainda. A pessoa que estava ministrando para mim chamava Romildo. E eu nunca mais vou esquecer disso. Foi no acampamento que eu me decidi. Quando nós deixamos, como foi falado, quando nós permitimos a palavra de Deus falar,
quando nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida, aí então nós damos liberdade para o Espírito Santo. Então foi isso que foi falado já hoje, ou seja, se você permitir, Deus vai trabalhar, Deus vai mudar a sorte da tua vida. Não estamos falando aqui de prosperidade, estamos falando de uma coisa muito mais excelente, é vida eterna. Se o objetivo da tua vida não é salvação, se a salvação para você não é a coisa mais importante da tua vida, se os ensinamentos de Cristo que te levam à salvação não é mais importante na tua vida, você está perdendo tempo, porque tudo vai ficar aqui. Você já deve ter parentes que já partiram e não levaram nada, mas a decisão que você tomou na sua vida, de um dia ser discípulo de Cristo, fazer o que Ele quer, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, isso te leva à salvação, à vida eterna. E este foi o único propósito que Cristo veio ao mundo. Não veio aqui para ensinar filosofia de vida, não. Então Ele precisa ser para nós o nosso ideal, o nosso ídolo, aquele a quem devemos de obedecer e olhar cegamente para Ele. Vamos ao texto então. O texto que me foi dado é esse aqui, que ele foi lido já hoje. Ele dizia a todos, é uma outra versão: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele dizia a todos, diz a nós. A palavra de Deus começa assim falando também. Antigamente ele falava pelos profetas e hoje ele fala pelo Filho. É a palavra de Deus. É o Filho que veio aqui na terra viver tudo aquilo que ele pregava, nos dar o exemplo. Alguns podem pensar o seguinte, mas Jesus era Jesus. Eu sou tão imperfeito, tão cheio de tantos problemas, tenho tantas necessidades. Jesus, diante de qualquer necessidade, ele resolvia o problema. Era diante daquela multidão que precisava comer, onde Jesus falava assim, vai, compre alimentos para esse povo que está aqui. Mas Senhor, como é? Não temos nem condições de fazer isso. E ele ali preparou e alimentou. Esse Jesus, muitas vezes, nós colocamos tão longe de ser alcançado, que nós nos valorizamos tão pouco. Quando nós ouvimos assim, você vale mais que o mundo todo, não é o refrão de uma música, é a palavra de Deus. Então Deus tem valorizado você muito mais. O objetivo nesta manhã é que o Espírito Santo possa falar, é que você possa ver que nós estamos colocando outras coisas e falando que é cruz nossa. E na verdade, a cruz somos nós. As nossas ações, as nossas reações, os nossos desejos, a nossa vontade de ter. É nisto que é a nossa cruz. A palavra de Deus vai trabalhar no momento que nós reconhecermos a nossa posição. Quando nós falamos, isso é para mim, nós estamos aceitando a palavra de Deus. Quando nós estamos nos identificando com um grupo de pessoas, ou aquelas pessoas que têm um carro importado, que têm a casa, que têm o MP3 20, não sei o que, de repente sai o 22, você fala, eu quero 22. Daqui a pouco sai o carro do ano, você quer o carro do ano. Não é errado isso. Mas qual a força que isto tem na tua vida? Qual a posição que isto tem na tua vida? Isso é importante. Buscai primeiramente o reino de Deus. Vamos analisar um pouquinho. A palavra de Deus fala assim, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós já ouvimos muitas vezes falar assim, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é assim. Deus não vai acrescentar tudo na nossa vida. As demais coisas, se você olhar no texto, o contexto fala de coisas onde você vai ver falta, onde você vai ver, mesmo com falta, alegria, paz,
satisfação. As demais coisas, Deus vai dar tudo o que é necessário para a tua sobrevivência, para a tua vida com Ele. Porque se Ele der todas as coisas, com certeza a primeira coisa que eu vou fazer é abandonar os caminhos de Deus. Porque a proposta de Jesus Cristo é vir ao mundo, obedecer em primeiro lugar o Pai, e o projeto do Pai era resgatar, era salvar, era tirar das mãos do inimigo a nossa alma. Resgatar, ou seja, trazer para o Pai o direito de vida eterna, que é onde nós fomos criados. Desde a criação, Deus nos criou por uma vida eterna. Não era para doença, não era para um trabalho difícil, árduo, mas tivemos isto como peso do pecado. Resgatando isto, nós temos a possibilidade de voltarmos com Deus, de estarmos ao lado de Deus. Vou fazer um paralelo agora, nunca perdendo esse texto, tá? Jesus obedeceu o Pai porque ele tinha uma proposta. Ele tinha um objetivo. E ele cria naquele objetivo. Porque Satanás veio tentá-lo e ele falou: não vou mudar o meu objetivo. O meu objetivo é obedecer a Deus. E ele rebateu todas as tentações com a palavra de Deus. Não foi? Porque a proposta de Deus era: filho, você vai para lá, mas eu vou te resgatar, você não vai ficar lá não. Mas se me obedecer. Jesus tinha a possibilidade de desobedecer a Deus ou não tinha? Tinha todas as possibilidades. Toda. Quando Jesus estava sofrendo naquele momento de oração, que ele verteu gotas de sangue, a expressão que ele teve como pai foi assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Vale a pena sofrer por esse projeto de eu voltar. Seguir a Cristo é obedecer. E é obedecer, não tem outra saída, é obedecer. Porque nós vemos que esse foi o caminho que Cristo alcançou como o maior nome, como a promessa de Deus, sendo obediente. E nós vimos que num dado momento ele até mostrou a fraqueza como ser humano, mas ele falou: seja feita a tua vontade. Então, permite a nós termos a nossa vontade, mas chegar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, levar cativo aquilo e falar: Senhor, é da tua vontade isto, é do teu querer isto estará me aproximando de ti, isto fará com que eu possa alcançar a vida eterna. Se você crê nessa vida eterna, você tem que a cada dia tomar a tua cruz. A cada dia e a cada momento eu posso te falar. Porque a cada decisão, a cada momento que nós somos envolvidos numa situação difícil, numa situação às vezes até ciladas do inimigo, que vai preparando uma situação que você fala: não, isso aqui está certinho, isso aqui é bom. Pedro naquele momento falava: isso é bom eu falar para Cristo, isso vai aumentar a sua estima, isso vai fazer com que ele fale que não é para sofrer. Não, é mentira, arreda-te de ti. Satanás é que você deve falar. Alguém no teu lugar já pagou todo o preço. Alguém no teu lugar já fez toda a vontade do Pai. Alguém no teu lugar nos colocou como direito de sermos chamados filhos de Deus. Por que duvidar? Será que ele sofreu aquilo em vão? Será que é uma mentira? A palavra de Deus é a única verdade. Se nós temos isso como verdade básica, nós vamos crer, a nossa fé vai aumentar, nós vamos conseguir distinguir o que é negue-se a si mesmo. As coisas do mundo enchem os nossos olhos. Se alguém quer vir após mim, você vê, é uma condição. Você quer, Breno? Você quer, Sônia? Você quer, meu irmão? Se você quiser, você pode aceitar, pode não aceitar. Ele faz um convite, e esse convite você pode falar não ou sim. Você não é obrigado, e Deus não te obriga a nada. Só que existe uma consequência na tua decisão. E existe também um privilégio na sua decisão. É o que nós falamos, a promessa de Deus de salvação. Se você aceitar e você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, nós vamos ver que o texto, o próximo versículo fala
que quem perder a sua vida, salvá-la-á. Mas quem quiser achar a sua vida aqui, perdê-la-á. Ou seja, as coisas aqui são efêmeras, são passageiras e não vão ficar eternamente. Mas aquilo que Jesus ensinou é verdade. Quando eu tenho que negar a mim mesmo, eu quero mostrar, eu tenho a dificuldade de aceitar que eu sou dependente do meu irmão, que eu sou dependente da minha esposa, que eu sou dependente de um filho, que eu sou dependente de alguém, que eu sou dependente de Cristo e dependente de Deus. Eu quero ser autossuficiente. Isso é maligno, isso é orgulho, é o que levou Satanás a cair do céu, foi isso. Ele quis ser tão bom quanto Deus. Eu vou subir às maiores alturas e vou ali constituir o meu reino, ele falava. Quando eu me coloco nessa posição, eu estou aviltando, eu estou contra a palavra de Deus. É o orgulho que está se manifestando. Agora venha para a vida de vocês. Eu trabalho o dia todo, chego cansado. Eu não tenho condições de ir na igreja, eu não tenho condições de orar, eu não tenho condição de visitar, eu não tenho condição de fazer nada daquilo que Jesus Cristo me ensinou. Eu acho que eu tenho direito, você não tem direito nenhum. Porque nós estamos, pela graça e misericórdia do Senhor, debaixo da dispensação de Deus. Ele fala num dado momento que o sol, ele dá para todos, para justos e injustos. Ele vai dar para você, meu irmão, como vai dar para aquele que é o estuprador, aquele mais infame pecador. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel em tudo que Ele colocou. Essa sede de querer, essa sede de poder, traz para nós a seguinte pergunta. Alguém tem algum pensamento? Desculpa, eu quis interagir e os dois irmãos ali falaram. Alguém mais? O egoísmo. O orgulho, o egoísmo. Independência. Prazer. Olha, é incrível nos dias de hoje. Eu quero ressaltar essa parte de prazer. É incrível no dia de hoje os assaltos, os arrastões, as coisas que estão acontecendo. O jovem, a pessoa, o ser humano, sem expectativa de melhorar, porque ele não crê mais em nada. Ele não crê no governo, não crê nos políticos, porque nós vemos aí o que é. Então ele não tem exemplos. Ele não tem a palavra de Deus. Ele não tem ensinamentos que possam realmente falar para ele, olha, leia a palavra de Deus. Muitas vezes, e eu a semana retrasada ouvi de alguém que falou o seguinte: ele foi na igreja e pediu uma oração para o pastor, e o pastor falou algo que não estava bom na vida dele. Eu falei, toma cuidado, olha, esse projeto teu aí, ele sabe, toma cuidado. Mas outros, agora eu vou falar da quadrilha, foram em outro lugar, não em uma igreja, foram em outro lugar, que quem não é com Deus é com o inimigo. Só tem dois polos, só tem duas possibilidades, ou é aqui ou é aqui. A palavra de Deus fala, ou nós servimos ao Senhor, ao Mamon, ou seja, o dinheiro, o prazer, o diabo e todas as coisas que o mundo oferece. Foi lá no outro lugar e as pessoas lá mandaram esse recado para ele: vai firme, meu, tá certo o teu projeto, vai fundo. Bom, esse aqui foi na igreja para saber alguma coisa, mas também se meteu com aqueles outros que não tinham nada com Deus. E os outros, então, eram dois falando, vamos sim que vai dar certo, e ele acreditou. Ah, mas não deu outra, a polícia pegou e ele está preso. Então, a gente chega à conclusão do quê? De que muitos buscam, mas não creem naquilo que buscam. Deus ainda, pela sua misericórdia, ainda fala, e as pessoas não compreendem. Então, o prazer hoje, nós vemos que é a coisa que mais ressalta aos olhos. Você para em frente de uma banca de jornal, eu tenho até receio agora, porque eu fico pensando o seguinte: bom, eu tenho que dar um bom testemunho em tudo que eu faço. Eu não sei quem está me enxergando, eu sei que Deus está enxergando, mas de repente passa um irmão e vem em frente de uma banca de jornal, e de repente aquelas revistas, né? Aquelas revistas para mulheres, para homens, para jovens, tudo à disposição ali. Se eu estiver em frente de uma daquela lá, ele vai imaginar o quê? Que testemunho que eu estou dando? Então até nisso eu tenho que tomar cuidado. Aonde eu estou? Será que Jesus estaria olhando isso daqui? Não, não serve para mim. Será que Jesus estaria fazendo isto? Não, não serve para mim.
Ah, mas então, meu irmão, você está vivendo fora. Eu prefiro viver fora. Porque para os homens, a cruz de Cristo é loucura. É um absurdo. Alguém ter morrido por alguém que não merecia. E esse que não merecia era eu. Era você. É loucura. Mas ser louco por amar a cruz de Cristo, por amar a Cristo, eu tenho uma proposta de Deus. Eu tenho que crer nessa proposta. Jovem adolescente, vocês podem pensar, puxa, aqui na vida da minha vida é tão longa. Eu quero te dizer que você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Como eu também não sei. Então hoje eu tenho que viver hoje, tomar as decisões do hoje. E é isso que a palavra de Deus fala. Tomar cada dia a sua cruz. O que está impedindo? O que está fazendo com que eu não negue a cruz? O que eu tenho que fazer para assumir essa cruz? Olha, nossa cruz não é o Pai. A palavra de Deus até fala, quem não deixar seu pai, sua mãe, irmãos, amigos, mas depois ele ressalta a última coisa, e a sua própria vida não é digno de mim. Então não tem motivo nenhum para que nós não venhamos a seguir a Cristo. Eu creio que a maior dificuldade que o ser humano tem não é enfrentar a família, não é enfrentar o amigo, mas é enfrentar a nossa razão, o nosso direito, aquilo que nós achamos que eu tenho de bom, e não negar. No momento que eu reconheço isso, eu estou pronto para ser um discípulo de Cristo. Amém. E aí depois vem a sentença que não fala se você quiser me seguir. Se você fizer estas coisas, é imperativo, ou seja, uma ordem. Siga-me. Siga-me. Eu sou responsável por você me seguir. Eu sou responsável porque você quis levar a sua cruz. Eu sou responsável para te ajudar a carregar essa cruz. Eu vou me empenhar que você tenha essa visão, que você tenha essa obediência, que você tenha essa direção. Você crê, meu irmão, que Deus quer que você alcance a vida eterna? Você crê, meu irmão, que isso é promessa de Deus? Então por que nós erramos? Por que nós falhamos? Por que desviamos do caminho? Por que às vezes nós estamos batendo nas defensas da vida, ao invés de seguir um caminho reto, mais fácil? Porque nós vacilamos, porque nós não vigiamos, porque nós não oramos, porque nós não buscamos direção do Senhor. O mais duro que eu vou te falar agora: nem todos que aqui estão talvez alcancem a vida eterna. Ir à igreja não te garante a salvação. Você fazer tudo certinho na tua vida não garante a salvação. O que garante a salvação é você crer em Jesus Cristo. É você crer que Ele é que tem a proposta de vida eterna, que nele foi centralizada toda a vontade do Pai. Então o nosso desejo, o nosso objetivo tem que ser um só: obedecer a palavra de Deus. Não é obedecer o amigo, não é olhar atrás do que aqueles estão fazendo, do que aqueles estão falando. Meu irmão, pense nisso. Eu quero chegar no céu. Eu creio que existe um céu. Eu creio, porque esta vida aqui pode estar boa até, mas não é comparada com as coisas do céu. Eu creio numa vida onde não vamos ter que pleitear coisas contra o nosso vizinho, nosso amigo. Eu creio que ali tudo vai ser alegria. Eu creio nisso. Será que é uma utopia? Não, eu creio na palavra de Deus. Eu sou abençoado. E nós somos abençoados porque nós temos uma promessa de Deus. É a vida eterna. E não vale a pena correr o risco. Negue-se, meu irmão. Negue-se naquilo que é desejo seu e que te afasta da vontade do Senhor. Naquilo que sempre você possa fazer essa pergunta: Cristo em meu lugar, o que faria? Isso já é uma humilhação que nós estamos diante do Senhor. É uma dependência que temos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a palavra de Deus possa falar melhor ao coração de vocês. Eu não sei se esse é o tema de hoje ou é o tema do acampamento. Do acampamento. Eu creio que o Senhor vai usar irmãos poderosamente, para que esta palavra, o poder da palavra de Deus,
Não o que eu falei, mas o que chegou no coração de vocês, seja potencializado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.